Bom, essas aulas, pessoal, está sendo disponibilizada. Eu estou gravando elas e a gente está disponibilizando. Se você entrar no Google Sala de Aula, vai ter lá um localzinho, lá uma pastinha com essas videoconferências, né? Com essas videoaulas. Tá chegando mais um aí, Gabriel Araújo. Gabriel Araújo. Tá, então vamos lá, então. Vamos falar de qualidade do leite, né? Deixa eu passar aqui. Vai chegando mais gente. Usuário do Zoom, agora que já não tem um nome, né? Ah, o Denner tá chegando aí. Tá. Chegando mais gente, Gabriel. Bom, iPhone Gustavo, iPhone do Gustavo. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Vocês que entraram aí, coloca o nome, não esqueça de colocar o nome lá no chat. Lá. Eu anoto aqui, mas tem uns que não tá escrito só iPhone, aí vocês colocam lá o nome de vocês lá no chat. E quando a gente salvar, aí fica o nome gravado, tá? Aí a gente copia de lá, tá? Então vamos começar. Acho que já entrou um tanto aí. Está sendo gravado, está sendo gravado. Então vamos falar de qualidade do leite, né? Bom, o leite é um produto importantíssimo, né, para a saúde humana, é um produto do ponto de vista comercial é importantíssimo, né? Ele tem tudo que um ser vivo precisa, no caso, a vaca produz com a intenção do bezerro, mas o ser humano também é um mamífero, né? Então, por extensão, ele também é um ótimo alimento para o ser humano. E é um ótimo alimento para o ser humano e também tem um alto valor comercial. É um produto que é produzido de norte a sul do país, mercado, que tem um mercado externo também. É claro que o leite in natura não é um produto da pauta de exportações, por aí, a não ser o leite longa-vida, né? Mas ele basicamente ele tem um comércio local. Então ele está sujeito a regulamentações em termos de qualidade, né? E a qualidade dele é um elemento importantíssimo para a saúde das pessoas. Um leite estragado ou um leite, evidentemente, vai causar impacto na população. E quando a gente fala qualidade também, não é só questão de algum produto tóxico, alguma coisa, né? Se você, o caboclo pode misturar com água, aí não é embora não faça mal um leite com mais água, mas aí é uma fraude, vamos dizer assim, econômica, né? Não vai afetar a nossa saúde, afeta a saúde do bolso, né? Vamos falar assim. Já que a água a mais, né? Na verdade, o leite tem em torno de 70% da água, mas não precisa você colocar mais água, né? Você está fraudando, aí você está fraudando o bolso do cliente, né? Não necessariamente a saúde, não atrapalha em nada. Bom, desde que a água também pode ser uma água contaminada, né? Com, sei lá, coliformes fecais. Mas admitindo que a água seja uma água estéril, né? Uma água pura, né? Então não teria muito problema de saúde, né? É que já que o cara está fazendo o mal feito, né? Ele não vai escolher uma água esterilizada, né? Pode ser uma água realmente de má qualidade, né? E aí seria problema também, né? Agora, é um produto que ele está realmente sujeito a uma regulamentação, vamos dizer assim, pesada, né? Até porque uma questão, vamos dizer assim, até social, né? Então, ela é uma prática é um produto, né? Que tem uma certa densidade aí da legislação. Então, ela pode ser definida, né? Essa qualidade do leite, quanto à constituição físico-química e quanto à densidade, né? Quanto à constituição físico-química, você tem que ser observado
alguns parâmetros, né? Quais são os parâmetros, né? Da constituição físico-química? O extrato seco total, né? Que a gente chama de extrato seco total, o extrato seco desengordurado, e a gordura. Né? A gordura é um elemento importante, né? O extrato seco total de que é constituído, né? O que vem a ser isso, né? Na verdade, vem ser a esses elementos aí, a gordura, açúcar, proteínas e sais minerais, tá? O, então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, tá? Extrato seco total, tá? Então, ou seja, o extrato seco total, você tira a água, né? E é o que, né? É o que sobra, né? É o que sobra, né? Quer dizer, a água é o principal constituinte, né? É o que sobra dos componentes que não seja a água, né? Aí você tem o extrato seco desengordurado, né? Que é o extrato seco total menos a gordura, claro, né? É, gente, vou falar mais. Vocês estão escutando aí agora? Estão escutando? Só responda aí, porque eu estou na biblioteca. Sim. Ah, tá. Eu vou falar mais baixo aqui, porque o pessoal chamou a atenção aqui. É que eu estou aproveitando a biblioteca porque eu uso um cabinho. E aí eu não fico dependendo do Wi-Fi. O Wi-Fi é complicado. Então eu não fico. Eu uso o cabinho aqui não sei como é que chama, mas a internet não fica sujeito à variação. Estou falando aqui mais baixo. Bom, então, esses componentes aqui são, vamos dizer assim, definidos em lei, né? Então, o extrato desengordurado, né? Quer dizer, o extrato total, né? Todos os componentes, com exceção da gordura, né? Então, a gordura é colocado como um elemento à parte, né? Ou seja, é o leite desnatado, ou pode ser chamado também assim, né? O extrato seco desengordurado ou o leite desnatado. Então, assim, como eu falei, um produto que tem, vamos dizer assim, a mão pesada da lei, né? Então, por lei, o produtor não pode fazer a remessa dessa fração do leite para a indústria, né? Dessa fração separada, né? Ou seja, o extrato seco desengordurado. Apenas as indústrias podem manejar, né? Então, ou seja, o produtor tem que entregar lá o leite in natura, né? E a indústria usa desnatadeira, né? A fabricação do leite em pó, o leite condensado, doces, iogurtes e queijos magros. Tá? Mas isso, quer dizer, o produtor não pode, por lei, isso é definido em lei, né? Não pode fazer isso lá na fazenda, né? Comprar uma desnatadeira e entregar essa fração aí, desengordurada. Ele tem que entregar o produto in natura, né? Então, só a indústria pode fazer esse processamento aí de retirar a gordura. Bom, então o extrato seco desengordurado e a gordura, né? A gordura, claro, né? Ela é o elemento, vamos dizer assim, que formador de preço ou definidor de preço, né? E é o que faz a diferença no preço do leite pago ao produtor. Então, pela legislação, ela deve conter, o leite enviado à indústria, né? Deve conter no mínimo 3% de gordura, tá? O máximo 4,5, né? É um alto teor de gordura. Então, mas tem esse parâmetro mínimo aí, né? Então, não pode ser, quer dizer, a indústria pode recusar esse leite aí com menos de 3% de gordura. O que que a indústria faz, né? O principal produto que que ele utiliza é a manteiga, né? Então, o produtor pode, se ele pegar a indústria, né? Se ele pegar um leite de 4,5, né? É claro que se ele vende o leite em caixinha, ele pode tirar a legislação, para vender também, ele teria que ter esses 3%, né? Ele vendeu o leite em caixinha. Então, ele pode pegar aquele excedente de 1,5, né? E, vamos dizer assim, direcionar esse 1,5 de gordura para manteiga, né?
e deixar os outros, deixar a fração restante de 3%, né, no leite que ele vai ensacar não, colocar na caixinha e vender para o consumidor, né? Então, esse leite de caixinha, se você olhar, tem o teor de gordura lá. Bom, aí você tem a água, né, que constitui, eu tinha falado em torno de 70% a 88%, né? Aqui considerando o parâmetro volume, é água, né? Então, ou seja, o leite basicamente é água, né? Mas esses 12%, né, fora da água aí, são elementos constituintes importantes, tá? Importantes pela ter balanceado, né? Ter tudo que o animal e para o ser humano, que seria importante para o ser humano e para o animal, né? Bom, então, outro parâmetro, né, que define o leite é a densidade, né? O que é a densidade? É a relação entre o peso, né, e o volume, né? Esse peso significa massa, né? 1 litro de leite deve pesar em torno de 1,28 ou, aliás, 1,28 não, 1.028 gramas ou 1.033 gramas, tá? Abaixo ou acima desse intervalo, o leite pode ser recusado pelas indústrias. Bom, por que você falou abaixo? É claro que a indústria vai perder a qualidade, né? E acima disso aí, né? Acima pode ser que seja fraude também, né, pessoal? Pode ser a pessoa colocar algum produto ou alguma substância estranha que vai aumentar essa densidade. Um leite com alto teor de gordura, acima de 4,5, terá provavelmente uma densidade abaixo de 1. É questão interessante aqui, pessoal. Pessoal, alguém que tiver ligado aí o... Ah, tá, agora parou, tava um barulhão aqui. Normalmente é alguém que está com o microfone ligado, aí algum aluno, e aí ele captura o som aí de fora, né? Então Renan tá dá... aberto. Hã? O Renan tá aberto. Ah, é? Ah, tá. Que agora parou o barulho. Tá, então vamos lá. Então, assim, um leite com alto teor de gordura terá provavelmente uma densidade abaixo. Então, assim, o leite, na verdade, se vocês... o pessoal sai aqui da... o pessoal cai aqui, eu estou colocando de novo João Augusto, né? A gordura, pessoal, qualquer gordura, né, vegetal, essa gordura do leite, ela tem uma densidade mais baixa. Isso é simples você verificar na prática, né? Se você for fazer um arroz, por exemplo, né, você coloca água, depois você joga ali o óleo, né? E o óleo é gordura, né? Gordura vegetal. Então, se você esperar um pouquinho, logo aquele vai subir, né? Aquela a água e o óleo não se misturam, né? Mas aí você vai ver que ela vai subir, vai ficar na parte superficial. Por que que ela sobe, né? Que a densidade da gordura, no caso do óleo vegetal, assim como a gordura animal, é a densidade mais baixa. Então faz com que, então, ele suba, né? Então, um leite, então, que deve ter um teor de gordura, que deve ter uma densidade mais baixa, provavelmente ele vai ter aí um teor de gordura maior, né? Então, são esses parâmetros aí, definidores aí da qualidade. Bom, isso tem toda uma legislação, não é o objetivo aqui, né? Mas o pessoal que fiscaliza, o pessoal da agrodefesa, né? Tem esses parâmetros, vamos dizer assim, no bico da caneta, né? Quer dizer, certamente a indústria também, né? Tem esses parâmetros aí, tá? Bom, agora, quais são os fatores que afetam a qualidade do leite, né? Bom, então, são fatores que na verdade, antecedem, né, a aparição da vaca, antecedem, né? Mas, basicamente, a alimentação, né? A raça do gado, tá? A ordenha, o que acontece lá na ordenha, né? Característica da ordenha, o manejo do bezerro, tá? Então, são esses 4 fatores aí, tá? Que afetam a qualidade do leite, tá?
Tá, então vamos lá, começando aqui pela alimentação, né? Claro, né? A alimentação tem que ser abundante, né? O boi não pode passar fome, então deve sempre sobrar um pouquinho. Isso aí no dia a dia do manejo do gado, você está observando o coxo, né? É, deve sobrar alguma coisa, em torno de 10%, mas não pode, se não sobrar nada, né? Porque tá, né, você tem que aumentar, mas também não pode sobrar muito, porque você pode ter perda de ração que é cara, né? Mas de qualquer maneira, o gado ele tem que comer à vontade, né? Tem que ser uma alimentação sadia, né? Se a gente está pensando o que é alimentação sadia, um pasto, ele tem um potencial de teor proteico, mas tem que ser adubado, né? Tem que ter, quando eu falo adubado, não é só adubação, tem que ter a fertilização. Se ele precisa de calcário, você coloca calcário. Você tem que se tratar o gado como uma cultura, como o produtor de soja, o produtor de milho tem em mente, né? Isso é um pouco fora da realidade do, do pecuarista, mas a pastagem é uma cultura também, né? Então ele precisa ser tratado como tal. Então, ou seja, análise de solo, o que aquela cultura precisa para colocar, disponibilizar o que precisa para essa cultura, né? Então, e essa alimentação, ela é fundamental para o desenvolvimento da glândula mamária, né? E para a síntese do leite, né? Mais especificamente. Quanto à raça do gado, a gente sabe que tem diferença na parte genética aí, né? Chegando mais gente aí. Alguns entram, a gente coloca para dentro, mas acaba, acho que é uma inconsistência aí, eles saem da sala, né? Cai, né? Cauã, deixa eu só anotar aqui. Cauã. Bom, então, outro fator aí que afeta a qualidade do leite é a raça do gado. Então, é, ou seja, a genética, né? Então, tem gado mais para manteigueiro, né, que a gente chama, e tem uns que tem um teor, né, dentro aí do padrão, em torno de 3%, né? A raça holandesa, ela não é uma raça, vamos dizer assim, quejeira, mas se você fizer um trabalho de melhoramento, né, ele, na verdade, ele tem que produzir mais leite, mas é um leite que não tem muita variação no teor de gordura. Já agora a raça Jersey, né, e a Guernsey, né? É um nome, eu acho que é de origem inglesa. São raças que elas têm um teor de um potencial, né? Quando a gente fala potencial, você tem que comparar essa raça, né? Nos mesmos parâmetros. Eu posso ter, por exemplo, um gado Jersey que tem um teor de gordura mais baixo do que um gado da raça holandesa, porque o gado da raça holandesa está comendo alimento abundante de melhor qualidade, né? Então, as comparações que a gente faz de raça, você tem que manter os demais fatores no mesmo nível e variar só a raça, tá? Só para lembrar, porque às vezes na prática você diz, mas a minha raça, lembrar lá para o produtor, né? Eu trabalho com a raça Jersey e está dando abaixo, né? Do que quando eu criava, por exemplo, gado holandês. Aí você, às vezes, quando o cara criava o gado holandês, você tinha um pasto mais novo, um pasto mais tratado, né? Depois que o pasto degradado ele jogou lá a Jersey e a coisa não correspondeu, só para lembrar isso aí. Então, as comparações, quando a gente fala que produz teor de maior gordura, eu tenho que dizer que ela não passou fome, não passou necessidade, se tinha um pasto de qualidade. Eu falo em quantidade e qualidade, né? Pensando aí em teor de proteína, né? E nutrientes digestíveis totais. Então, mas a gente pode dizer basicamente que a raça Jersey, né? É uma raça de maior aptidão manteigueira, né? Deixa eu, é, bom, agora os fatores da ordenha, né? O que na ordenha pode afetar, né? O leite, né? Então, deixa eu só mexer aqui
Estou conseguindo mexer aqui para alterar. Tá, bom, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu fiz a conexão aqui via... Ah, mas eu não fiz. Eu estou usando a... Eu achei que eu tinha feito aqui a conexão a cabo, mas não fiz. Eu estou usando a internet Wi-Fi. Tá, mas tá bom. Deixa eu só ver se eu consigo. Só um instantinho. Eu vou só tirar aqui. Só um instantinho, pessoal. Tá, é porque eu vim aqui para a biblioteca para usar a conexão daquele cabinho azul, né? Ethernet. E acabei, não esqueci de... Tá, mas vamos lá então. Quais os fatores aqui da ordenha, né? Que podem alterar essa qualidade aí do leite, né? Principalmente em termos de gordura, né? Teor de gordura. Né? Então, ou seja, a primeira ordenha, né? Produz maior volume de leite com menor teor de gordura. Isso é até fácil você visualizar, pessoal. Vamos imaginar aqui, né? Fazer uma imagem mental e pensar no Uber, né? Então, você tem um Uber e quando você vai ordenhar na primeira ordenha, houve uma produção leiteira, né? Houve uma síntese de leite, né? Durante a noite, né? E essa síntese ficou armazenada ali no Uber, né? Vocês lembram que eu falei que o leite, ele tem 80%, 88% é água, e o resto é gordura, proteína, sais minerais, tá? E lactose, né? Carboidrato. Se ele está armazenado ali durante a noite, a gordura vai se concentrar na parte superior, porque, como eu já falei, a gordura é menos densa, né? Então, enquanto é menos densa do que a água, então ela tende a... Quando a gente vai tirar o primeiro leite, né? A primeira ordenha, você vai ter, quando você apertar ali na teta, né? Você vai tirar aquela parte de baixo, né? Que estava armazenada naquela parte. É claro que você diz, mas eu vou tirar tudo, mas vai sobrar o que sobrar, né? Que você não conseguiu tirar tudo, certamente é o que ficou na parte superior quando você começou a ordenhar. Então, é essa a associação que eu faço, né? Mas, de qualquer maneira, esse é um dado, não é uma informação. Então, a primeira ordenha, ele vai ter maior volume de leite, mas é um leite menos gorduroso. A segunda ordenha produz menos leite, mas maior teor de gordura, né? Então, assim, a segunda ordenha se faz no outro horário a partir do leite que é produzido durante o dia, né? Então, certamente não deu tempo para ver esse processo de decantação em que a gordura vai ficar na parte superior do úbere. Então, novamente, a informação é que, voltando aí, né, a primeira ordenha é maior volume, mas menos gordura, e a segunda ordenha que você faz durante o dia, né, a segunda no dia, né, vai produzir menos leite, mas um leite de maior teor de gordura. O descanso noturno promove a quantidade de leite, né? Exercício diurno favorece a formação de gordura. Também é outro aspecto aí, né, para justificar isso que eu falei. Pessoal, deixa eu só, né, eu já dei o aviso aqui de 10 minutos. E aí a gente vai ficar só com essa sessão de aula, né, essa primeira sessão, tá? A gente terminou aqui, a gente já encerra, porque eu tenho também que tem a próxima aula para o pessoal da microbiologia, né? Bom, então vamos lá. Bom, um quarto fator aqui, né, que altera a qualidade é o que você faz, como é que você trata o bezerro, né? Qual o manejo do bezerro, né? No início da ordenha, o leite é mais ralo, né?
no final da ordenha, o teor de gordura aumenta. Do ponto de vista comercial, é melhor que a cria mame no início da ordenha, né? Que vai ser um leite mais ralo, com menos gordura. No tempo, é claro que tem que ser no tempo que o bezerro precisa, né? O sustento desse bezerro. Então, se vai naquelas vacas que vai ter um bezerro ao pé, que precisa do bezerro, né? Então, é melhor que você coloque o bezerro no início, né? Depois você faz a asepsia, depois que dá o leite para o bezerro, faz a asepsia e você vai tirar o leite ali para o latão, né? Para venda, né? O leite comercial. Deixa eu só passar aqui. Bom, o terceiro aspecto aqui, né? Bom, é questão da avaliação higiênico-sanitária do leite. Então, como eu falei, a legislação tem uma legislação pesada em cima do leite, né? Então, você tem análises obrigatórias, né? Que são realizadas aí desde a fonte de produção até a plataforma de recepção da indústria, né? Ou seja, quando a gente fala fonte de produção, deve ser feita lá no curral, né? Lá no local onde é ordenhada, né? E também lá na recepção tem alguns, são várias análises, né? Então, algumas, então, elas começam a ser feitas, então, desde aí o curral. Quais são essas análises, né? Aí você tem acidez, prova do álcool alizarol, prova de redutase do azul de metileno, contagem total de bactérias. Bom, então, em que consiste, né? Esses leites? A acidez do leite, né? Depois de algum tempo, né? O leite ele passa a produzir um tipo de fermento que é medido pela acidez. Bom, pessoal, só lembrar que o processo de fermentação vai produzir ácidos orgânicos, né? No caso da fermentação do leite, você está sendo fermentado e a lactose. Então, vai produzir ácido lático, né? Que vai fazer com que o leite se torne mais ácido, né? Claro que quanto mais passa o tempo, mais ácido fica, né? Então, e esse parâmetro já é correlacionado com o tempo, se o cara mede e está com a acidez muito alta, significa que já tem um certo tempo que esse leite foi colhido, né? Então, isso é uma informação para a indústria, né? É claro que o ideal é ordenhou, se fosse o caso, aquele leite de melhor qualidade é aquele que é ordenhado e já é enviado diretamente para a indústria. Só que tem, né? Tem questões práticas, assim, o pequeno produtor, ele talvez precise ficar inviável o volume então você tem que juntar naquelas, você tem que juntar 2, 3 dias, né? A produção daquele produtor 2 dias, né? Mesmo que você mantenha em resfriador, o resfriador não impede que haja esse processo de fermentação. Ele continua fermentando, só que mais devagar, com menor velocidade. Então, a acidez é uma maneira de você estimar, vamos dizer assim, a idade, né, em que esse leite foi colhido, né? Então, é um parâmetro aí de qualidade, né? Pensando em que quanto mais rápido, quanto mais próximo, né? Você tem o leite da ordenha, em termos de diferença de tempo, melhor, né? Melhor qualidade. Então, qual o parâmetro aqui que inviabiliza, né? Ou que descaracteriza esse leite, né? Então, esse leite, a indústria pode recusar esse leite quando a fermentação produzida ultrapassa a 1,8 gramas por litro de leite, né? Que é igual a 18 graus Dornick. Tá? Então, esse é um parâmetro, o pessoal que mexe com isso aí já tem isso muito bem treinado, né? Aí você tem a prova do azul, do álcool alizarol, né? Então, qual o objetivo dessa prova, né? É verificar a tendência do leite a coagular.
tá? O leite que então você submete a esse teste, né? O leite que coagula nessa prova, então ele se qualquer calor, né? Se você tira da geladeira quando se você vende para o produtor, se você disponibiliza esse leite para o consumidor, qualquer período que ele fique fora da geladeira, né? Ele já pode coagular, né? Então é um leite de qualidade inferior, né? Você compra um leite, mesmo ele sendo esterilizado, processado, ele tem que resistir algum tempo fora da geladeira, né? Então, é uma prova. Então, essa prova do azul de alizarol é um parâmetro que avalia, né, se o leite vai coagular mais facilmente ou não, né? Teste da redutase do azul de metileno, né? Avalia a atividade de bactérias presentes no leite, né, de algumas bactérias. Quanto mais rápido for o tempo de descoloração do corante de azul para branco, esse é um parâmetrozinho que faz o teste, pessoal. Isso aqui não, né? Maior o número de micróbios existentes, né? Bom, se tem mais micróbios, né, o processo se dá mais rapidamente essa descoloração, né? A cor original seria o azul, né? Então, como resultado da atividade dessas bactérias, né, certamente é bactérias que produzem essa enzima aí, a redutase do azul de metileno, né? Então, se muitas bactérias estão produzindo essa enzima vai transformar esse corante, né? Passando, então, do azul para o branco, né? Ou seja, então, se o processo se dá mais rápido, é porque tem mais bactérias, né? No Brasil, o leite é aceito quando a descoloração ocorre a partir de 2 horas e 30 minutos, né? Quer dizer, é, nesse tempo aí, se ocorrer às 2 horas e 30 é um leite bom, né? Se a descoloração passar para branco em 1 hora, por exemplo, né? Significa que está fora dos padrões. É um leite de baixa qualidade, porque você vai ter muitas bactérias presentes que fizeram que produzisse mais essa enzima aí. E essa enzima foi para o meio e promoveu a descoloração aí do azul. Então, basicamente é isso. Então, ou seja, abaixo de 2 horas e 30 minutos, se ocorrer isso abaixo desse tempo, o leite é descartado, né? Ou não serve para o consumidor. Aí você tem o parâmetro de contagem total de bactérias. Então, é um método que faz essa contagem, né? Através de plaqueamento, é um método laboratorial que ele faz, através de procedimentos laboratoriais, determina a quantidade de bactérias, né? Para o leite tipo C, mas assim, é uma determinação direta, né? Vocês viram que o azul ali de metileno uma determinação indireta. Aqui você conta aí exatamente o número de colônias bacterianas que se formam numa placa, né? A partir de procedimentos que não vem ao caso aqui, né? Ninguém vai fazer aqui, e aí que você saia fazendo esses, né? Isso aí, para você fazer, tem que ter um treinamento específico, né? Aqui a gente só dá a ideia vamos dizer assim, uma ideia geral, né? Do método, né? E qual o significado, né, dos resultados. Então, a contagem é uma contagem direta em placa bacteriana, né? Então, em que você tem, né, você tem um parâmetro que vai te dizer se o leite está dentro da normalidade ou não. É claro que quanto mais bactérias, né, nessa contagem, pior a qualidade do leite, né? Bom, então esses são